E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, vocês devem ter visto aí que eu disponibilizei pra vocês aí a minha análise da primeira noite da WrestleMania 41. E esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora vai ser exclusivamente para a noite 2 da WrestleMania. E como eu já deixei claro no outro vídeo, eu vou falar certas coisas aqui que infelizmente não vai agradar muitas pessoas. Então, se você é uma pessoa que vai se ofender por qualquer coisa que eu falar aqui, eu sugiro que você não assista esse vídeo. Essa segunda noite da WrestleMania foi bem melhor do que a primeira, foi disparado melhor do que a primeira noite, mas infelizmente chegamos no momento em que aconteceu uma parada chamada Main Event entre John Cena e Cody Rhodes. Mas isso eu vou falar mais pra frente, até porque antes tivemos boas lutas no card, então eu vou priorizar aqui as primeiras lutas, eu vou na ordem certinha aqui pra vocês, pra poder fazer a minha análise de cada luta. Se você não quiser ver todas as lutas aqui que eu vou fazer a minha análise, você pode pular aí, vai ter na minutagem a ordem de todas as lutas que eu falei, e se você não quiser acompanhar tudo, é só você pular e pra você poder olhar a minha análise da sua luta favorita, beleza? Então, meus amigos, vamos começar com a noite 2 da WrestleMania, que com certeza foi muito melhor do que a primeira noite. Boa parte aí, eu te falo 90% da WrestleMania na noite 2 foi muito melhor. E a primeira luta já mostrou pro que veio e acabou abrindo aí os nossos olhos, ao invés de fazer a gente dormir. E qual é a primeira luta, meus amigos? Qual é a primeira luta da noite? É a Triple Threat Match, a ameaça tripla, pelo cinturão feminino mundial da WWE. E Sky vai defender o seu cinturão contra Bianca Belair e Rhea Ripley. E na minha opinião, como eu falei anteriormente, essa WrestleMania, a noite 2 da WrestleMania já começou a 1000 por hora com essa luta. Depois tivemos o Drew, depois tivemos o Dominic, mas enfim, eu vou chegar lá. E se eu não me engano, a Io Sky acabou entrando primeiro do que a Bianca Belair e a Rhea Ripley. E como eu falei anteriormente na luta entre Charlotte Flair e Tiffany Stratton, o campeão não sai primeiro. O campeão sempre sai por último. Mas enfim, eu já expliquei o porquê. Depois nós vimos aí a Bianca Belair fazendo uma entrada com outras meninas ali, meio que brincando como se fosse ali um pátio de escola. E se eu não me engano foi uma coisa que ela já tinha feito em uma outra WrestleMania, ou as meninas só estavam dançando, eu acho que foi mais ou menos isso, mas foi muito parecido com o que ela já tinha feito em uma WrestleMania passada. E se vocês escutaram bem, se vocês pegaram o ouvido de vocês e deixaram o ouvido de vocês bem aguçado, a Bianca Belair foi bastante vaiada. A WWE até tentou maquiar um pouquinho dessa situação, tentando diminuir o som das vaias da Bianca Belair, e se eu não me engano, não sei se foi o Michael Cole que chegou a falar que ela tá sendo vaiada porque ela foi a árbitra da disputa entre Rhea Ripley e Io Sky, que fez a Rhea Ripley perder o cinturão. E, gente, claramente não foi isso. O público não é idiota, o público não é idiota, o público não é idiota. O público não é idiota. Dá pra ver claramente que as pessoas não estão contentes com a Bianca Belair, não querem ver mais a Bianca Belair como uma babyface, por isso que ela tá sendo vaiada. Ela foi vaiada, se eu não me engano, foi no Raw. Ela foi vaiada no Raw e ela tá sendo vaiada na WrestleMania. Isso diz o quê? O que isso diz pro Triple H e pra equipe criativa da WWE? Ela precisa ser turnada urgentemente. Isso vai acontecer. Provavelmente ela vai continuar um pouco mais essa história com a Jade Cargill e a Naomi. E depois eu gostaria muito de ver, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de ver a Bianca Belair heel contra uma Rhea Ripley face. Se é no Money in the Bank, se é no SummerSlam, eu colocaria no SummerSlam as duas lutando. E se você acha que a Bianca Belair não vai ser uma boa heel, então eu sugiro que você olhe o trabalho dela no NXT quando ela estava começando. Eu não sei se você tá ligado, mas a Bianca Belair começou como heel no NXT. E pra quem viu, sabe que ela fez um bom trabalho como heel, então eu acho que não seria diferente ela trabalhando como heel no main roster. Ela sabe o que ela faz, mas o público não tá gostando dela como babyface, então vai ter uma hora que ela vai ser turnada. Eu acho que chegou no momento que acabou sendo inevitável, isso vai acontecer. Depois nós tivemos a entrada de Rhea Ripley na WrestleMania, e ela tava com uma roupa um pouco diferente do que ela tá acostumada a entrar, e pelo que eu percebi ali, se eu não me engano, eu não sei se tem algum fã aí da DC,
provavelmente vai ter, claro. Você coloca aqui pra mim nos comentários aqui embaixo. Pelo que eu andei pesquisando, a roupa dela é uma alusão ao Batman que ri. Eu não sei se eu tô completamente certo disso. Vocês depois confirmam pra mim aí embaixo, eu não sei se é totalmente isso, mas pelo que eu li e pelo que eu andei pesquisando, essa roupa que ela entrou é uma homenagem ao Batman que ri. Quem tá ligado aí aos quadrinhos sabe muito bem do que eu tô falando. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí que vocês vão entender o que que é. E como eu falei anteriormente, essa luta começou a 1000 por hora, começou de uma forma muito boa. Do início ao fim eu fiquei entretido, gostei de ver cada segundo dessa luta e cada coisa que essas 3 mulheres fizeram no ringue. Eu gostei bastante. São 3 mulheres extremamente habilidosas e elas deram de 10 a 0 em praticamente qualquer luta que teve na noite 1, claro, tirando a ameaça tripla masculina. Elas deram de 10 a 0 em bastante luta, em bastante gente que falou pra elas que provavelmente elas não iam fazer uma boa luta, enfim. As 3 são ótimas, tanto a Rhea, contra a Bianca, contra a Io Sky, cara, as 3 são maravilhosas. Foi muito bom, foi muito bom. Pra quem assistiu essa luta sabe bem do que eu tô falando. E ainda me arrisco a dizer que essa luta, essa primeira luta da WrestleMania, foi uma das aberturas mais interessantes e uma das melhores que eu já vi. Está entre as melhores. Me deixou contente, me deixou entretido do início ao fim. Então assim, é muito difícil você já começar a 1000 por hora dessa forma numa WrestleMania, principalmente depois do último dia que a gente passou, que só uma luta praticamente a gente conseguiu salvar, e um pouco aí também da luta do Jacob Fatu. Mas essas 3 mulheres acertaram todos os pontos possíveis positivos nessa luta. E por conta disso, ó, minha salva de palmas para essas 3, foi muito bom. E no final nós vimos Rhea Ripley e Bianca Belair sozinhas ali no centro do ringue. Se eu não me engano, Bianca Belair acabou acertando um Kiss of Death, um KOD na Rhea Ripley. E quando a gente foi perceber, ali a gente foi prestar atenção, a gente acabou lembrando que a Io Sky estava em cima do corner da última corda ali do ringue. E eu falei, rapaz, vai acontecer alguma coisa aí agora. Dito e feito, Io Sky acabou acertando o Moonsault, o característico Moonsault dela, de cima da terceira corda, acabou fazendo pin e venceu essa luta, retendo seu cinturão mundial contra tudo, contra todos. Ela estava sendo jogada para escanteio, porque temos aí a Bianca Belair e a Rhea Ripley nessa luta, e muita gente deixou ela de lado, inclusive as 2 lutadoras colocaram a Io Sky de lado, e a nossa japonesinha favorita acabou mostrando para que veio e reteve o seu cinturão. E como eu falei anteriormente, essa luta foi muito boa, apesar da build, da construção para essa WrestleMania ter sido bastante fraca e até confusa. A gente aí foi agraciado com uma boa luta, uma primeira luta na noite 2 da WrestleMania. Então nesse momento eu falei, bom, começamos bem, então eu espero que a gente não saia fora dos trilhos, a gente continue nessa onda aí de bons combates, e a gente tava indo pro segundo combate, eu tava torcendo, rezando pra Deus pra que essa WrestleMania fosse boa, pra poder compensar o primeiro dia que foi uma verdadeira merda, tirando o main event, claro. E o Sky reteve o seu cinturão, agora eu quero ver o que eles vão fazer com a Rhea Ripley e o que eles vão fazer com a Bianca Belair. E depois do que aconteceu com a Bianca Belair, não somente nos shows da WWE, mas como na WrestleMania, que ela foi vaiada, vocês perceberam que ela foi vaiada, a WWE não vai ter outro jeito a não ser turnar essa mulher, mas provavelmente antes ela deve se envolver aí com alguma história, continuação da história com a Naomi e a Jade Cargill, provavelmente ela vai ter alguma coisa ali a ver com a situação da Jade Cargill ter sido atacada, de repente mostrar que ela foi uma das cabeças por detrás, enfim, eu acho que tem 1 milhão de formas de você tornar aí a Bianca Belair, e eu espero que isso seja feito o quanto antes, porque ela não tá sendo uma babyface muito gostada pelos fãs, a gente tá vendo pelas vaias que ela tá sofrendo nos eventos. Já a Rhea Ripley, eu espero que ela não dispute nenhum cinturão nesse momento. Eu não consigo entender essa tara que a WWE tem e outras companhias de você somente fazer uma storyline para mulheres que só envolve o cinturão. Não necessariamente precisa ter um cinturão envolvido para você fazer uma boa storyline. Então eu acho que a Rhea Ripley é uma boa mulher para você poder desenvolver uma storyline ainda melhor e não precisa ter o cinturão, é claro.
Quero muito ver uma feud, uma storyline entre a Bianca Belair e a Rhea Ripley. Como eu falei anteriormente, eu acho que essas duas podem se enfrentar, não sei se pode ser no Money in the Bank ou possivelmente no SummerSlam, que eu acho que seria um lugar melhor para as duas se enfrentarem. Então eu tô querendo ver o que vai acontecer nas próximas semanas e uma nova construção. Qual será a construção aí para as próximas storylines dessas mulheres? E agora, meus amigos, temos a próxima luta da noite, e é uma luta entre Drew McIntyre contra Damian Priest, numa Sin City Street Fight. E bom, temos aí mais uma luta que foi uma luta muito boa no card. Pra quem viu essa luta, pra quem acompanhou essa luta do início ao fim, percebeu que essa luta foi sim muito boa entre esses dois senhores. Inicialmente eu não tava vendido nessa luta, era uma luta que parece que, bom, temos aí o Drew McIntyre, temos aí o Damian Priest, os dois não estão fazendo nada na WrestleMania, vamos colocar os dois juntos para poder fazer uma feud, uma storyline, para eles poderem estar no evento. E pra ser sincero, eu não estava vendido nessa storyline inicialmente entre o Drew e o Damian. Depois que chegou nas últimas semanas, quando estava se aproximando da WrestleMania, começou a ficar mais interessante. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E querendo ou não, gente, o Drew McIntyre é ótimo. Ele é um cara sensacional. E o Damian Priest, ele também não tá muito longe. Eu gosto bastante dele. E eu acho que essa estipulação foi uma das coisas que eles acertaram e acabou melhorando muito essa luta. Deu um toque a mais, deu um toque de sal, né, diferenciado para essa luta, que foi essa estipulação. E eu acho que foi uma coisa muito bem feita. Agora falando da entrada de ambos os lutadores, o primeiro a entrar foi Drew McIntyre, que pra quem joga Doom, a galera que curte muito Doom, eu não sou um cara do Doom, praticamente se eu joguei um jogo foi muito. Então, quando eu olhei de longe, eu vi aquela estátua que tava na areia junto com o escudo, eu demorei um pouco pra entender e perceber que era o Doom Slayer, que tava ali junto com o capacete. Inicialmente, quando eu olhei assim, eu falei, parece um capacete do Power Ranger verde. Aí eu olhei mais de perto, aí eu fui olhar e a galera falou que era do Doom. E eu falei, pô, bacana, ficou legal. Inclusive, a roupa do Drew McIntyre foi inspirada também no Doom Slayer, que ficou muito bom. Se você prestar atenção na roupa do Drew, caiu muito bem nele. Ficou muito boa mesmo. E bom, essa roupa, toda essa entrada do Drew McIntyre foi para poder promover o novo jogo do Doom, que vai se chamar Doom The Dark Ages, que vai ser lançado no dia 15 de maio. Então se você curte esse estilo de jogo, eu nunca joguei Doom não, na verdade já joguei, mas eu mal lembro do que eu acabei jogando. Mas talvez no futuro eu dê uma oportunidade pro Doom, porque muita gente fala muito bem, então eu sempre deixei esse jogo de lado, não sei porquê, mas enfim. De repente eu vou jogar ele um pouquinho mais pra frente aqui, ou no meu console, ou no meu PC. E meu irmão, uma coisa muito boa dessa luta também foi a entrada de Damian Priest, juntamente ali com o guitarrista do Slayer. Eu vi algumas notícias que a banda Slayer poderia estar na WrestleMania, mas depois eu vi algumas coisas que eles não estavam juntos, acho que eles tinham se separado, a banda tinha acabado, se eu não me engano, em 2019. Me corrijam se eu estiver errado. Então eles só convidaram o Kerry King, que era o guitarrista da banda. E cara, ficou sensacional, ficou muito bom mesmo. O Damian Priest ele combina demais com esse estilo de música. E eu curto bastante também, apesar de não ser um grande fã do Slayer. Já escutei algumas músicas deles, mas não é assim o meu estilo principal. E é uma coisa que eu sempre falo, cara, pro wrestling e rock and roll, dependente do rock, sempre combina com a luta livre. É um estilo de música que combina perfeitamente. Parece que um anda de mão dada com o outro. Por isso que quando eles resolvem colocar um hip hop, um rap, pra poder tocar num show do Raw, do SmackDown, na abertura de cada show, ou de um grande evento de pay-per-view, eu fico assim, meio assim com o pé pra trás, porque eu sempre falo, pro wrestling, luta livre, combina maravilhosamente com rock and roll, e a gente viu hoje por que as duas andam de mão dadas. Fica maravilhoso, fica muito bom. E a entrada do Damian Priest foi perfeita. Mas enfim, me perdoem aí os fãs da banda Slayer por não saber que eles tinham terminado, se separado. Inclusive até joguei essa notícia ali nos nossos posts do YouTube. E acabou que só o guitarrista apareceu. Foi bacana do mesmo jeito, eu acho que não deixou nada a desejar.
Agora falando da luta, a luta, meus amigos, ela foi bem tensa, do início ao fim. E cada move que eles fizeram ali no ringue foi maravilhosamente bem feito, com muita perfeição. Independente da arma que eles usavam, ela foi utilizada de uma forma muito boa. Inclusive teve um momento que o Drew McIntyre, ele pegou um telefone de um rapaz que estava do lado de fora do ringue, depois eles falaram que era o irmão do Drew, ele pegou naquele telefone, ele tirou foto e ele fez uma postagem no Twitter, conhecido também como X, cara, aquilo ali, eu dei uma risada alta, eu falei, não tem como você não amar esse cara. Os spots nessa luta foram muito bons, aquele momento que o Damian Priest ele resolveu andar pela corda, aquele golpe que o Undertaker costuma fazer, que é o old school. Chegou o Drew McIntyre e puxou ele, jogou ele contra as mesas que estavam do lado de fora e foi uma visão muito boa, foi bem legal, foi bem bacana esse spot. No final nós vimos Drew McIntyre vencendo essa luta e finalmente colocando a sua storyline de lado, a sua feud de lado, com o Damian Priest. Provavelmente a WWE também pode continuar com essa luta até o Backlash, não sei o que eles vão resolver fazer, mas cara, eu falo pra vocês que o Drew é ótimo, o Drew é maravilhoso, ele funciona com qualquer lutador, você coloca ele com qualquer lutador daquele roster, que ele vai entregar ouro pra você. Muita gente estava desacreditada dessa storyline e acabou acreditando no final, principalmente com essa luta que foi excelente e graças a Deus a gente teve aí um bom início para a WrestleMania, ao contrário da noite 1, que foi uma cagada. Tanto o Drew quanto o Damian são bons no que eles fazem, então eu espero que eles sejam muito bem valorizados pela WWE e que ambos sejam valorizados dentro da empresa e que sejam colocados aí em storylines melhores para cada um. Foi uma ótima luta e esses dois lutadores merecem melhor. Então, vamos para a próxima luta do card. Agora a próxima luta do card é uma Fatal 4-Way Match pelo título intercontinental. O campeão Bron Breakker vai defender o seu cinturão intercontinental contra Finn Balor, contra Penta e contra Dominic Mysterio. E tem mais uma luta que foi feita de uma forma interessante, ela foi construída de uma forma ok, não foi excelente, mas no final todo mundo acabou saindo com um sorriso no rosto. E eu gosto de todos esses lutadores que estão envolvidos nessa luta, tanto o Finn Balor quanto o Dominic, o Penta, o Bron Breakker. Cara, o Bron Breakker ele é uma anomalia genética, não tem como. Esse cara, o que ele faz no ringue é uma coisa de doido. Tu sabe aquele cara que você olha pra ele e você vê que qualquer coisa que você fizer contra ele, ele pode realmente te quebrar no meio? Quando você olha para esses lutadores tipo Bron Breakker, Jacob Fatu, você tem certeza que você vai apanhar e vai apanhar muito. Os dois têm aquela aura de badass, de valentão, daquele cara que realmente vai vencer uma briga em qualquer lugar, independente de onde você coloque ele. E bom, o Penta é do mesmo jeito que ele entrou na WWE, juntamente aí depois com o seu irmão Rey Fenix. É incrível a gente pensar que há 6 meses atrás eles estavam na AEW não fazendo praticamente nada, só esperando o tempo de contrato deles terminar. E olha só onde os dois estão. O Rey Fenix estreou recentemente, já teve a sua luta na WrestleMania. Penta agora na noite 2 também teve a sua estreia. Ambos tiveram aí as suas estreias na mesma WrestleMania 41. E eu fico muito feliz, tanto pelo Penta quanto pelo Rey Fenix. São dois lutadores excelentes e eles merecem tudo de bom que tá vindo pra eles. O Finn Balor já estava meio que correndo atrás desse cinturão já tinha um tempo, e o Dominic Mysterio ele acabou caindo de paraquedas, e quando foi anunciada essa luta, eu olhei pro Braun e eu falei, bom, o Braun deve perder esse cinturão, talvez pro Penta, talvez pro Finn Balor, só que aí eu olhei pro Dominic Mysterio e eu falei, talvez o Dominic consiga levar esse cinturão. E antes que vocês venham falar pra mim, ah não, mas tal lugar já tinha noticiado, ah mas tal youtuber já tinha falado, irmão, olha só, vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu não assisto nenhum outro tipo de conteúdo a não ser o meu, então se algum youtuber falou, se foi noticiado em algum lugar, dane-se. Quando eu olhei esse card e eu olhei pro Dominic, eu resolvi apostar nele. Se você olhar nas minhas apostas e previsões, vocês vão ver o que eu falei. Então assim, quando eu coloquei o olho no Dominic, eu falei, ele vai ser o azarão dessa luta, ele vai vencer essa luta, e foi exatamente isso que aconteceu. Tivemos excelentes spots nessa luta, inclusive tem um spot que ficou muito na minha cabeça, que foi o spot em que o Bron Breakker estava do lado de fora do ringue, juntamente com o Carlito do outro lado, em cima da mesa. Teve uma hora que o Bron Breakker ele subiu,
tinha um gap ali entre uma mesa e outra. O Bron Breakker deu uma olhada pro Carlito, o Carlito meio que olhou devagarzinho para o Bron Breakker e acabou tomando uma puta de uma spear que acabou deixando ele provavelmente quebrado. E eu não sei se foi o Michael Cole ou se foi o Pat McAfee, vocês me ajudam a lembrar que um deles acabou falando, o Carlito, acho que o Carlito tá morto. E esse momento eu acabei rindo e rindo forte. E quando a gente se aproximou do final da luta, nós vimos aí o Finn Balor tentando aplicar um coup de grace no Bron Breakker para tentar conseguir a vitória e conquistar esse cinturão intercontinental. Mas aí, meus amigos, a gente lembrou que o Dominic Mysterio tava no corner, de cima ali do topo do corner, do outro lado do ringue. Aí eu falei, bom, será que eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram na luta da Io Sky, da Rhea Ripley e da Bianca Belair? Não é possível, eles vão fazer isso mesmo? E sim, foi exatamente isso que eles fizeram. O Finn Balor acabou acertando o coup de grace no Bron Breakker, e o Dominic Mysterio acabou vendo ali uma abertura para tentar acertar um Frog Splash nesses dois caras. Então o Dominic Mysterio, o que ele fez? O pin no Finn Balor, que é o líder, entre aspas, do Judgment Day. E ele acabou conquistando o cinturão intercontinental pela primeira vez em sua carreira. E se vocês perceberem bem, o pop que ele recebeu do público foi um insano, foi insanidade. O público ficou levantado, o público torceu bastante, é engraçado isso, cara. O Dominic tava sendo vaiado show após show, ele tava recebendo ali um hit nuclear por parte do público. E no final a gente viu o público aí torcendo por ele com unhas e dentes. E uma curiosidade bacana aqui pra vocês é que o Rey Mysterio e o Dominic Mysterio são o primeiro pai e filho que conquista o título intercontinental na WrestleMania. Bem interessante essa curiosidade. Aí ele pegou o cinturão, foi pra fora do ringue, ele ficou ali um tempo com o cinturão com o Finn Balor olhando pra cara dele. Aí teve um momento que ele voltou, ele correu de novo e comemorou junto com os fãs. Mano, foi um momento muito, mas muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Quem não deve ter gostado é provavelmente quem apostou contra, apostou algum dinheiro. Eu fiquei extremamente feliz com essa vitória do Dominic. E eu espero do fundo do meu coração que eles deixem ele um pouco com esse cinturão para poder desenvolver mais. O Dominic, ele cresceu muito do momento que ele entrou na WWE e que você olhava para ele, ele mais parecia um jobber do que qualquer outra coisa, ele só tá ali por causa do Rey Mysterio, enfim. Ele deve ter recebido muito apoio, muitos ensinamentos de muitos outros lutadores. E cara, eu falo pra vocês aqui que não me admira de um dia o Dominic ganhar o título mundial pelo menos uma vez. Talvez isso aconteça. E vai ser muito bacana, muito especial tanto pro Dominic quanto pro Rey Mysterio. Eu achei muito legal esse momento. E a WrestleMania é exatamente disso, ela trata exatamente dessas coisas, momentos. E foi muito bom. Agora, meus amigos, nós vamos para a próxima luta da noite. Essa luta é uma Open Challenge Match, com o Randy Orton aí desafiando o backstage da WWE ou qualquer outro lutador que apareça ali no ringue para poder lutar contra ele. Inicialmente essa luta iria ser um Randy Orton contra Kevin Owens, mas depois que o Kevin Owens acabou se lesionando e vai precisar de cirurgia, vai ficar durante bastante tempo afastado dos rings, não vai voltar em 2025, talvez só ano que vem. E o Randy Orton assim acabou ficando sem um oponente na WrestleMania. Aí muitas pessoas acharam que poderia ser o Rusev, o Aleister Black, poderia ser até o Matt Riddle ou o Alberto Del Rio, que agora que a WWE comprou a AAA, o atual campeão máximo, o Mega Champion da AAA é o Alberto Del Rio. Muita gente estava cogitando essas possibilidades, mas aí eu tava pensando, eu falei assim, gente, prestem atenção, olha só, não tem como você colocar qualquer lutador contra o Randy Orton nessa WrestleMania, porque inevitavelmente ele vai perder pro Orton. O Orton precisa parecer forte, ele precisa ficar forte para o Backlash, que provavelmente eles vão colocar ele contra o John Cena, porque o Backlash vai acontecer em St. Louis, no Missouri, que é a terra natal, é o lugar onde o Randy Orton nasceu, então provavelmente isso vai acontecer, vão colocar o Orton contra o Cena no Backlash. Aí o Orton pegou no microfone, resolveu falar quem vai me enfrentar, quem vai ser o oponente, enfim. Ficou um tempo sem falar nada, ficou um tempo parado, quem ia aparecer, teve aquela expectativa. E acabou aparecendo nada mais, nada menos que Say His Name. Say His Name.
Joe Hendry, meus amigos. Joe Hendry, campeão mundial da TNA, acaba respondendo esse chamado de Randy Orton e aceitando essa Open Challenge de Randy Orton na WrestleMania. Pô, o público foi ao delírio, não teve como. Inclusive, essa pessoa aqui que vos fala. Foi muito bacana ver o Joe Hendry na WrestleMania e ele tendo esse momento, mesmo tendo aí 3 minutos de luta, foi muito bacana ver o Joe Hendry e inevitavelmente ele ia perder pro Orton, não tem como, não tem outra possibilidade, o Orton ia vencer essa luta. Muita gente falou em outros lutadores, como eu falei anteriormente, Matt Riddle, Rusev, Aleister Black, mas aí vocês pensam comigo, não tem a possibilidade do Rusev aparecer e inevitavelmente perder para o Randy Orton. Isso iria acontecer com qualquer outro lutador. O Matt Riddle acabou saindo pela porta de trás depois das besteiras que ele acabou fazendo ali no backstage. Isso não ia acontecer. O Alberto Del Rio também não vai aparecer tão cedo na WWE. Não sei nem o que vai ser dele depois que a WWE comprou a AAA. Então eu fiquei pensando, pode ser o Aleister Black? Não, o Aleister Black vai aparecer no SmackDown no dia 25. Já tá confirmado isso. Não vai acontecer. O mais provável seria o Rusev. Inclusive, muita gente chegou até a questionar falando que poderia até ter sido o Chris Jericho. Mas, gente, o Chris Jericho ainda está sob contrato com a AEW. Para quem está assistindo os programas da AEW percebeu que ele deu resolveu sumir da programação da AEW depois que ele teve uma promo entre o Big Bill e o Brian Keith, que fazem parte ali do Learning Tree do Chris Jericho. Ele acabou saindo da AEW. Ele não saiu, na verdade, ele saiu de lá puto, pegou o carro e foi embora. Enfim, provavelmente ele vai ter um hiatus aí dos shows da AEW durante um tempo. Muita gente falou que poderia ser o Chris Jericho, inclusive eu também fiquei um pouco ali, mas falei, gente, não tem como, o cara tá sob contrato com a AEW, isso não vai acontecer. Muita gente falou no Rusev. Então eu falei, gente, não tem como, o Rusev inevitavelmente ia perder e não ia pegar bem para o Rusev no retorno dele para a WWE. Então eu acho que o Joe Hendry foi uma escolha acertada, foi uma boa escolha, ele tá no hype, ele tem um hype muito grande, as pessoas gostam dele, ele é um cara que tá aparecendo muito em vídeos no TikTok, no Instagram, e ele tá sendo muito conhecido por causa da música dele. Por causa dessa música dele, virou meme na internet e meme em muitos lugares. Então, foi uma escolha acertada, porque inevitavelmente iria perder para o Randy Orton. E como eu falei, essa luta durou 3 minutos, muita gente ficou estressada, muita gente ficou irritada, porque essa luta durou 3 minutos. Ah, mas o Joe Hendry, ele foi enterrado, o Joe Hendry, ele é campeão mundial da TNA, ele não pode perder. Não, cara, relaxa, fica tranquilo. O Joe Hendry vai ficar bem. O Joe Hendry vai ficar bem. Um momento muito legal dessa luta foi aquele momento que o Joe Hendry, ele deu aquela virada, ele olhou pra câmera, a câmera se aproximou do rosto dele, eu falei, opa, vai vir um RKO aí. E foi exatamente o que aconteceu. E aquilo vai gerar um meme pro resto da eternidade da internet, isso vai ficar pra sempre. O Joe Hendry olhando e ele tomando um RKO logo em seguida, 1, 2, 3, vitória para Randy Orton. Gente, por favor, não chorem, não chorem, não chorem, o Joe Hendry vai ficar bem. Vocês acham mesmo que o Joe Hendry, ele não aceitou isso aí de bom grado? Com certeza, cara. Pô, você falou assim, olha, temos aí uma luta pra você, você quer lutar na WrestleMania contra o Randy Orton, um dos maiores nomes da história da luta livre. Eu tenho certeza que se você fosse wrestler e estivesse lutando na TNA, na Ring of Honor, em qualquer outro lugar, e falasse, olha, temos um spot pra você, temos aí um lugar pra você, na WrestleMania contra o Randy Orton, a luta vai ser 3 minutos de luta, você aceita? Claro, com certeza, sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes, com certeza o Joe Hendry fez isso feliz da vida, até porque ele teve um momento dele na WrestleMania. Quais as pessoas que podem falar que foram para a WrestleMania, tiveram seu momento, independente perde ou não, participaram da WrestleMania? Talvez a gente nunca veja mais o Joe Hendry numa WrestleMania, talvez sim, talvez não, eu acho que sim, mas poderia ser a primeira e única vez que ele participasse. Ele fez um nome para ele ali, ele melhorou o nome para ele, provavelmente, com certeza a TNA vai aproveitar dessa situação para poder vender mais o Joe Hendry. Se vocês olhassem o Instagram da TNA, quando aconteceu essa luta, quando essa luta principalmente acabou, eles colocaram uma foto do Joe Hendry logo embaixo, a camisa do Joe Hendry com 30% de desconto, 20% de desconto, dá uma olhada lá, tá no Instagram deles.
Então assim, foi de bom grado pra todos, foi bom pra todos, todo mundo gostou, foi legal. E, porra, se você ficou chorando por causa disso, cara, aceita, apenas aceita. Foi um momento bacana, o Joe Hendry vai sobreviver e mais tarde ele vai voltar de novo pra WrestleMania, vai assinar com a WWE provavelmente, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E vida que segue, meus amigos, foi muito bom. Fora também que quando a luta acabou, o Randy Orton aproveitou esse momento do Joe Hendry, fez a mesma coisa que o Joe Hendry faz, que é virar, olhar pra câmera, a câmera aproximar e ele fazer uma pose. E foi exatamente isso que o Randy Orton fez. Ele aproveitou esse momento, ficou de costas, virou, olhou pra câmera e fez aquela pose do Randy Orton, característica dele, que ele faz durante anos. Foi muito bacana. Eu achei um momento muito legal e muito bacana da WWE ter culhão para poder colocar o Joe Hendry junto com o Randy Orton na WrestleMania. É uma coisa pensada de última hora que infelizmente aconteceu por causa dessa situação do Kevin Owens e foi muito legal, tá? Se você não gostou, cara, é vida que segue, não precisa ficar chorando, o Joe Hendry vai ficar bem. Agora, meus amigos, nós vamos para a próxima luta da noite e essa luta é entre Logan Paul contra AJ Styles. E meus amigos, eu gosto tanto do Logan Paul quanto do AJ Styles. Muita gente tá com hate em cima do Logan Paul, fala que ele não merece estar no ringue da WWE, ele não merece estar no ringue de luta livre porque ele é um youtuber, ele resolveu aparecer por lá, ele ganhou oportunidades que deveriam ser de outro wrestler. E cara, olha só, coisas que o Logan Paul faz, tanto no ringue quanto fora do ringue, o jeito que ele promove uma luta, ele é um cara dos negócios e a WWE gosta muito disso, um cara que tem visão, o cara que sabe trabalhar com a parte do marketing a favor da empresa, e isso é muito bom, o Logan Paul faz isso muito bem. Eu quero que vocês me falem qual foi a última vez que vocês viram uma entrada essa no estilo do Logan Paul, que ele pegou aquele drone e colocou na mão dele, aí ele soltava o drone voava, inclusive tanto na luta quanto na entrada dele, se eu não me engano, ali foram uns 9 câmeras, diferentes câmeras que estavam filmando a entrada do Logan Paul. Foi uma coisa diferente, foi uma coisa que não tinha sido vista anteriormente na WWE, ou talvez, acho que até em outro lugar. Se teve em algum outro lugar, por favor me falem, porque eu não lembro. E o Logan Paul é um cara diferenciado, ele se adaptou muito bem à WWE, ele se adaptou muito bem à luta livre e a gente sabe que hoje é um dos lugares do Logan Paul, no ringue de luta livre, ele manda muito bem mesmo. E o AJ Styles, gente, o que eu vou falar do AJ Styles? O AJ Styles é o AJ Styles, ele não precisa de introdução, o AJ Styles ele é o cara, o AJ Styles ele é um dos melhores lutadores que já pisou no ringue de luta livre, ele é um dos melhores de todos os tempos. A luta entre os dois foi boa, teve a entrada do AJ Styles, que foi uma entrada normal, não teve nada de especial na luta do Styles, ele simplesmente tocou a música dele, ele entrou, foi pro ringue e começou a lutar e é isso. Não teve nada de especial na entrada do AJ Styles, que eu acho que deveria ter, porque essa luta teve, se eu não me engano, 17 minutos, quase 18 minutos, e poderiam ter feito uma coisa mais elaborada para a entrada do AJ Styles, do mesmo jeito que fez com a entrada do Logan Paul. Então eu acho que nessa parte a WWE pecou um pouquinho, deveriam ter melhorado essa entrada do AJ Styles e não simplesmente falar assim, ó, vai lá pra frente, luta e é isso. E eu não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento que eu nessa luta, apesar dessa luta ter sido boa, ela foi uma luta boa, ela parece que estava um pouco fora de lugar perante as outras lutas do card, foi uma coisa que eu tava sentindo, que eu falei, cara, parece que alguma coisa não tá certa nessa luta. Parece que o sentimento que eu deveria ter, eu não estou tendo. E é claro, essa luta foi rushada de última hora, ela não teve uma grande construção, apesar desse vídeo promocional antes da luta ter sido excelente, foi muito boa, com aquela voz mais velha, foi muito bom. A WWE sempre dá de 10-0 em qualquer outra empresa, inclusive a AEW ultimamente tem feito bons vídeos promocionais antes de luta, de lutas na verdade, então foi bom, gostei bastante desse vídeo promocional que eles lançaram antes da luta do AJ Styles e do Logan Paul, mas a luta em si parece que ela faltou alguma coisa. E foi estranha, eu não sei se vocês vão ter esse mesmo sentimento, mas parece que faltou alguma coisa, né? Faltou, não sei se foi a construção dessa luta,
que foi muito rushada, foi feita, parece que de última hora, foi feita de última hora pra colocar o Logan Paul e o AJ Styles no evento. E eu assisti essa luta como se fosse uma luta qualquer, sem, sabe, nenhuma coisa em jogo. Só dois lutadores que foram bucados pra WrestleMania, randomicamente, vamos colocar aqui dois lutadores, e é isso, e vida que segue. E eu fico um pouco triste em relação ao AJ Styles nessa parte, porque o AJ Styles ele é um cara que ele merece muito mais do que ele tá tendo. E vocês vão concordar comigo que parece que o tempo do AJ Styles está acabando. E eu tô falando em quesito no ringue, eu tô falando em questão do ringue. Provavelmente o AJ Styles ele vai acabar se aposentando uma hora ou outra. Então, quanto mais você vai colocando ele pra baixo, ele vai parecendo mais irrelevante. Eu acho profundamente, eu acho do fundo assim do meu coração que ele deveria pelo menos ter mais um reinado como campeão mundial. Não precisa nem ser o título da WWE, pode ser o título mundial. Um último reinado ali a favor do AJ Styles para poder premiar toda a carreira que ele teve. Eu acho que ele merece pelo menos ter uma oportunidade pelo título mundial e vencer esse cinturão mundial pelo menos durante um tempo. Eu acho também que o AJ Styles ele deve pelo menos ter mais uma luta aí com o John Cena, que foi uma das melhores rivalidades do Cena foi o AJ Styles. Por mais que inevitavelmente ele vai perder pro Cena, o AJ Styles é aquele lutador que sempre merece estar numa posição de destaque. E por mais que ele tenha a idade que ele tem, você olha pra aquele cara e você não dá a idade que ele tem. Jamais, jamais. E como eu falei, a luta foi boa, foi uma luta boa, mas parece que faltou alguma coisa. Alguma coisa pra eu me prender assistindo essa luta. Teve momentos que eu me peguei mexendo no celular, falei, porra, eu vou deixar esse celular de lado, vou prestar atenção na luta. E acabou que isso me incomodou um pouco. Porque eu deveria prestar atenção nessa luta. Deveria ser essa minha homenagem pro AJ Styles. Vocês estão assistindo, vocês tenho certeza que boa parte são fãs do AJ Styles. E passaram também a apreciar o Logan Paul durante um tempo. E até essa luta também, ele não foi mal, nem o AJ Styles, nem o Logan Paul. Mas faltou alguma coisa. Ela merecia ter tido aí uma construção muito melhor para essa WrestleMania. Eu acho que a construção que foi feita foi muito aquém do esperado. E por mais que essa luta tivesse sido uma luta extremamente boa, tava precisando mais de alguma coisa. Faltava mais alguma coisa. E faltou alguma coisa. No final, gente, a gente acabou vendo o Logan Paul vencendo o AJ Styles com o novo golpe dele, que é o Pulverizer. Que ele acaba girando o cara no ar e acaba caindo com ele num DDT. E foi aquilo que eu falei, eu não vou tacar hate no Logan Paul, ele é um cara que ele tá fazendo um bom trabalho, não vou ficar reclamando do cara, também não vou ficar reclamando do AJ Styles. Eu acho que a única culpa é da própria WWE e a única culpa é do próprio Triple H por não ter investido melhor nessa luta, e ela acabou tendo e acabou passando esse sentimento pra gente. Então eu espero que a WWE aproveite melhor o AJ Styles nesses últimos momentos da carreira dele, que ninguém tá falando. Vai ter uma hora que o AJ Styles vai pendurar as botas dele e ele vai seguir a vida dele. Então assim, a gente tem que aproveitar o AJ Styles enquanto ele tá na WWE, enquanto ele é um wrestler ativo. Então é isso aí, meu povo. Logan Paul sai como vencedor dessa luta contra AJ Styles. E bom, meu povo, antes da gente ir para nossa próxima luta, eu queria destacar aqui um momento que todos vocês perceberam que foi hilário. Eu ri muito. Que foi um momento que o Stone Cold ele foi anunciar o número de público que estava no estádio aquele dia. E ele foi anunciar que deu acho que 61 mil pessoas, 62, eu não tô lembrado agora, acho que foi 63, 60, enfim. Foi anunciar quantas pessoas estavam no estádio, quanto tinha sido ali a bilheteria do estádio para a WrestleMania. E foi uma coisa que eu achei muito estranho, porque você aceita na WrestleMania 41 pelo menos vir e falar qual foi o número de público que apareceu ali naquele estádio, mas você não quis aparecer na WrestleMania 40 para poder ajudar o Cody Rhodes, enfim, eu não entendi nada. Ele entrou naquele quadriciclo, né? Eu não sei qual é o nome daquilo, acho que é um quadriciclo. E ele dirigiu até o ringue. É engraçado que se vocês darem uma olhada nas redes sociais, ele já tava meio engraçado, meio alto, né? Provavelmente ele já devia ter bebido inúmeras latas de cerveja antes de entrar no ringue. Quando ele entrou com aquele quadriciclo, isso não foi filmado pelas câmeras da WWE, isso foi filmado por fãs que estavam ali na arena.
Filmaram ele passando pelo lado errado, ao invés de ele subir a rampa, ele subiu pelo lado errado e quase deu de cara com a parte de baixo ali da rampa da WrestleMania. Foi muito engraçado, eu ri bastante quando eu vi isso. O cara tava lubrificado. Também, né, não é de se esperar outra coisa. O cara adora beber cerveja, ele tava nos maior evento aí do mundo em relação à luta livre. Ele gosta de beber cerveja, então assim, deixa o cara tava aproveitando, o cara tava numa festa, deixa o cara aproveitar. Aí foi quando ele chegou na frente do ringue, ele deu umas aceleradas até bem bruscas, tô olhando assim, opa, pera aí, irmão, calma, parecia aquele quadriciclo dele, parecia até um cavalo que tava nervoso, tava arredio, pô, toda hora dando aquelas aceleradas. Aí teve uma hora que ele passou pela mesa dos comentaristas e deu uma puta de uma acelerada, que ele bateu de frente ali com a parte que o público estava sentado. Aí eu não sei se vocês perceberam, com certeza perceberam e depois viram essa notícia saindo em tudo quanto é lugar, que uma mulher tava com uma jaqueta do Cody Rhodes, do American Nightmare, e ele bateu contra a arquibancada bem na frente dela, foi bem na frente, deu uma porrada considerável. Ela teve um delay, acabou caindo 1 segundo depois, teve um delay ali, caiu. E pelo visto, ela não gostou nem um pouco. O Stone Cold até que saiu ali do quadriciclo, olhou a mulher, falou alguma coisa ali pra ela, não sei o que deve ter falado. Eu acho que ela falou alguma besteira pra ele, porque ela tava com uma cara de bem irritada, né? Aí ele deve ter falado, bom, deixa eu vir aqui, depois eu volto aqui e vou falar contigo. Aí ele foi lá, falou o que ele tinha que falar sobre a bilheteria, sobre o público que estava na arena aquela noite. E depois, quando as câmeras voltaram na parte de baixo, quando ele terminou de falar, nós vimos ali o chefão, o poderoso chefão, o cara que manda na porra toda, que é o Nick Khan, que é o patrão do Triple H. Vocês acham que o Triple H manda alguma coisa ali? Quem manda ali é o Nick Khan. Nick Khan manda em tudo. E você viu o Nick Khan em pé, na frente da mulher, meio que conversando com ela. Cara, tenta imaginar. Você é o dono de uma empresa. Você vê uma das suas maiores estrelas, no caso do passado, pegar um quadriciclo desgovernado e dar uma porrada forte na frente da arquibancada, que uma mulher começa a falar. Ela ter falado uma porrada de besteira. Ele levantou e foi lá ver, pra poder ver como é que ela tava. E, meus amigos, olha só. Pensa comigo aqui. A cabeça dele. Ele tá sentado ali na frente, você vê aquilo acontecer. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? A primeira palavra. Você olha pra cima, tenta imaginar assim a cabeça dele olhando assim, letras garrafais. Uma música estilo Apocalipse, falando assim, processo. Era exatamente isso que ele pensou. Ele falou, essa mulher vai processar a WWE. E se vocês perceberam, deu pra ver que ela tinha um jeitinho meio de Karen, sabe? Aquelas mulher que acha tudo ruim. Ah, nada tá bom. Ah, aconteceu aquilo comigo. Ah, eu vou chorar. Ah, eu vou processar. Ah, eu vou reclamar. É isso, é aquele tipo de pessoa que acontece essa coisa, aí do nada ela aparece num programa de televisão, ela aparece num jornal, ela aparece num noticiário local com aquele colar cervical. Não, mas o Stone Cold, ele apareceu e ele bateu na arquibancada e ele me machucou. Como é que é permitido uma coisa dessa? Ai, um cara bêbado dirigindo um quadriciclo e quase ele me atropelou, foi horrível. Era exatamente o que eu acho que ela estava pensando. E eu tenho certeza que essa mulher vai tentar processar a WWE. Cara, eu mudo meu nome. Mudo meu nome se ela não tentar alguma coisa. E foi exatamente por isso que o Nick Khan, ele levantou e deve ter conversado alguma coisa com ela assim, olha só, o que você pagou aqui pra estar aqui hoje, não precisa ficar por minha conta, não precisa pagar mais nada, o que você quer? Você quer uma camisa de um lutador? Você quer ir no backstage conhecer alguns lutadores? Você quer no backstage conversar, pegar autógrafo? O que você quer? Pelo menos é o que eu faria se eu fosse um dos donos ali da WWE e estivesse vendo esse tipo de situação, era exatamente o que eu tentaria fazer. Tentaria resolver essa situação dessa forma. Olha só, fica por minha conta, não precisa pagar mais nada.
Que é exatamente o que essa mulher vai tentar fazer. Essa mulher vai tentar processar a WWE. Agora, eu vou falar pra vocês o que eu faria se fosse comigo, se eu estivesse no lugar dessa mulher. Mano, olha só. Você tá ali. Um dos melhores momentos ali da sua vida, WrestleMania. Cara, olha pra mim, cara. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um Zé Ninguém que mora no Rio de Janeiro e me chamam para ir na WrestleMania. Você tá ali sentado na primeira fila, aproveitando, vendo as lutas. A porrada de luta foi uma merda, mas eu tô ali na WrestleMania, tô aproveitando, tô feliz da vida. Aí eu vejo Stone Cold vindo na minha direção, num quadriciclo, desgovernado, louco, bêbado, tô totalmente lubrificado. Aí ele bate e eu olho assim e falo, meu Deus, esse é o melhor dia da minha vida, meu pai. Esse é o melhor dia da minha vida. Ele para, ele fala comigo. Cara, se o Nick Khan chegasse perto de mim, cara, o máximo que eu ia fazer era o seguinte, não, chama o Stone Cold aqui, vem pra cá, me dá uma cerveja. E eu não bebo. Eu parei de beber, eu não bebo mais. Eu ia falar assim, me dá uma cerveja, me dá 2 cervejas, me dá 3 cervejas, vamos comemorar, caraca, o Stone Cold aqui do meu lado, velho, porra. E eu iria ser uma pessoa insuportável. E eu vou falar pra vocês o porquê. Eu ia estar ali na frente, o Nick Khan provavelmente ia querer me oferecer alguma coisa. Ah, por que você quer? O teu ingresso vai ficar de graça, isso, pra tentar consertar a cagada que o Stone Cold fez. Eu ia falar assim, não, tô tranquilo, beleza, tô de boa, não me machucou, tá ótimo, mas, pô, será que por acaso eu teria a possibilidade de ir ali no backstage, tirar uma foto ali com os lutadores, pegar um autógrafo, talvez ali umas camisas dos lutadores, né? Pô, ia ser bacana, pô, né? Eu ia aceitar demais, demais. Não precisava me pagar nada. Eu ia ficar feliz da vida ali pra trás tirar foto com os lutadores. Minha recompensa é essa. Pra um fã de luta livre, meu irmão, é ganhar uma Copa do Mundo. E eu ia me tornar uma pessoa insuportável. Eu iria me tornar uma pessoa insuportável. Eu iria voltar pro Brasil, minha namorada ia chegar e falar pra mim, olha só, vai lá embaixo, compra 10 pães. Você se lembra daquela vez que o Stone Cold bateu na arquibancada e foi tão legal? Eu ia ser essa pessoa. Eu ia ser aquela pessoa que eu ia estar no meio de um casamento, a pessoa, nossa, esse casamento tá lindo, você gostou do bolo? Eu falo, não, você se lembra quando o Stone Cold, ele bateu na arquibancada? Eu iria ser essa pessoa. Eu ia contar pros meus netos, eu ia contar pros meus filhos, pros meus netos, pros meus bisnetos, pros meus tataranetos. Você se lembra quando o Stone Cold ele bateu na arquibancada? Foi o melhor dia da minha vida. Eu com certeza eu ia ser essa pessoa. Eu ia ser extremamente insuportável. Iria ser o melhor dia da minha vida. Iria ser o highlight da minha vida. Iria ser o ponto alto da minha vida. Eu fiz bastante coisa, mas esse ia ser o ponto alto da minha vida. E antes de eu fazer esse vídeo aqui pra vocês, eu li aqui uma reportagem, uma notícia na verdade, que falou que provavelmente sim, essa mulher deve processar a WWE. Olha que coisa, né? Uma Karen processando alguém porque, nossa, reagiu demais, ai caramba, ai, eu tô triste, eu tô chateada, quase me matou, Stone Cold. Enfim, isso que acontece com uma Karen, aquela mulher que grita por causa de tudo. Ela é aquele tipo de mulher, com certeza, que você tá filmando alguma briga, alguma coisa, e ela vai estar gritando. Provavelmente. É esse tipo de mulher. Enfim, esse momento foi muito engraçado, então comenta aí embaixo pra mim o que você achou desse momento. Eu ri bastante, eu queria saber a reação de vocês. O que vocês entenderam na hora o que aconteceu. Então, meus amigos, agora vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelos títulos femininos de Tag Team. As campeãs Liv Morgan e Raquel Rodrigues defendem os seus cinturões contra Lyra Valkyria e sua parceira misteriosa. Quem será? E bom, vamos lá, essa luta inicialmente ela foi construída com Lyra Valkyria e Bayley contra Liv Morgan e Raquel Rodrigues. Mas por causa de um ataque que aconteceu na primeira noite da WrestleMania, a Bayley, ela acabou sendo retirada dessa Tag Team Match pelos títulos femininos de Tag Team, e uma parceira misteriosa iria ali tomar o lugar da Bayley junto com a Lyra Valkyria. Então assim, olha só, qual é o meu grande problema com isso? Você tinha uma storyline, você estava desenvolvendo uma storyline, uma feud entre Roxanne Perez e Bayley. Vocês acabaram deixando isso de lado, vocês acabaram riscando essa storyline, essa feud, para colocar a Roxanne no NXT Stand and Deliver
E vocês pegaram a Bayley pra poder lutar na WrestleMania ao lado da Lyra Valkyria. Até aí, ok, beleza, ok, tanto faz. No caso, eu não me importo tanto aí com os títulos de tag team femininos, eles praticamente não valem absolutamente nada, da mesma forma que o título intercontinental feminino e o título dos Estados Unidos feminino também não valem absolutamente nada. Não vou perder o meu sono por causa disso, mas qual é o meu problema em relação a uma dessas mulheres? O meu problema em relação a Bayley foi noticiado que o plano desde o início era Bayley participar com a Lyra Valkyria nessa construção pelos títulos de tag team para a WrestleMania contra a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues e ela ser atacada no dia da WrestleMania para ela ser substituída. Ou seja, vocês tiraram a Bayley de uma storyline com a Roxanne Perez, que é uma estrela em ascensão dentro da WWE, para colocarem com outra estrela que está em ascensão, que é a Lyra Valkyria, e vocês resolvem tirar ela no dia do maior evento do ano para poder mudar ela, colocar uma outra pessoa no seu lugar, que no caso a gente acabou vendo que foi a Becky Lynch. Aí eu fiquei pensando, gente, sério, isso não é certo, isso não foi nada certo que eles fizeram com a Bayley, nada certo. E eu não tô falando em relação a gostar ou não da volta da Becky Lynch para a WWE, eu tô falando em relação à consideração que eles tiveram com a Bayley. Vocês podiam ter pegado qualquer outra mulher no roster da WWE, fazer essa tag team junto com a Lyra Valkyria, tirar ela da luta para depois colocar a Becky Lynch. Mas vocês fazem o quê? Vocês pegam uma das suas maiores estrelas da WWE feminina, da divisão feminina, que é a Bayley que carregou a WWE, a divisão feminina da WWE nas costas na época da pandemia, juntamente com a Sasha Banks. A Bayley que faz o seu trabalho muito bem, a Bayley que se importa, sim, é uma das poucas que se importa com a divisão feminina da WWE e tenta fazer com que a divisão feminina melhore. E o que mais me chocou foi essa notícia que saiu que o plano era esse desde o primeiro momento. Não foi uma coisa de última hora, foi uma coisa que já foi pensada, já era para tirar a Bayley desde o início. Isso mostra exatamente o que a WWE pensa de você. Ah não, a Becky Lynch é uma estrela muito maior, vamos colocar a Becky Lynch. Bayley, você tá fora. Mano, isso é muito errado, muito, mas muito errado. Eu quero que vocês imaginem aqui, vocês, lutadores da WWE, vocês aqui, lutadores da WWE, maior evento do ano, vocês são escalados para poder lutar na WrestleMania. Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe, já tá na tua cabeça, todo mundo sabe o que o resultado é predeterminado. Não tem nenhuma criança aqui. Aí vem pra você, a parte criativa, a equipe criativa olha pra você e fala só, temos esse plano pra você participar da WrestleMania, entre aspas, mas você não vai participar da WrestleMania, tecnicamente, né? Você vai ser substituída de última hora pela Becky Lynch. Eu queria que vocês entendessem a gravidade dessa situação, porque logo após isso, eu não sei se vocês chegaram a olhar o X, o Twitter, a Mercedes Moné, antiga Sasha Banks, postou na rede social um emoji, tipo, de telefonezinho e, tipo, call me liga, e várias notinhas de dólar, assim. Ou seja, claramente falando pra ela, através de emojis, mete o pé dessa droga e vem pra IW ganhar dinheiro, porque aí não é o seu lugar. Enfim, isso me deixou muito, mas muito triste pela Bayley, pela situação inteira. Bom, agora vamos para a luta. As primeiras a entrarem no ringue foi a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. Como eu falei pra vocês, o campeão não tem que entrar primeiro, tem que entrar pro último, mas são os títulos de tag team femininos, eu não me importo, não vou perder minha noite de sono com isso. Ambas estavam vestidas de vermelho e com certeza fez a alegria da almarada que estava assistindo essa WrestleMania, principalmente por parte da Liv Morgan. Ela é uma mulher atraente e com certeza os caras e também mulheres foram à loucura nesse momento. Depois tivemos aí a entrada da Lyra Valkyria, que estava com asas, como se ela fosse uma garota pássaro. Aí eu pensei comigo, falei, rapaz, ela realmente gosta de parecer um pássaro. Enfim, pra mim foi uma entrada ok, foi bacana, o momento dela e ela merece, é isso. E foi aí que foi anunciada qual seria a tag team partner, né, a que ia fazer dupla com a Lyra Valkyria
e do nada toca a música de Becky Lynch. E a arena, meus amigos, a arena foi a loucura, porque todo mundo tava esperando que a Becky Lynch voltasse, inclusive focou numa menina que tava, acho que com uma camisa da Becky Lynch, ela tava chorando, ela tava às lágrimas. Inicialmente foi falado que a Becky Lynch iria sair da WWE, que ela não iria voltar a lutar, e acabou que fizeram um jeito ali, provavelmente deram um contrato melhorado pra ela, deram o que ela queria. E se eu não me engano, uma das coisas que ela pediu foi para que ela pudesse trabalhar com a Lara Valkyria para poder ajudar ela a construir a Lara Valkyria, a melhorar o trabalho dela, e provavelmente ela também vão ter alguma feud aí pra frente, do mesmo jeito que elas tiveram no NXT. E a Becky Lynch, ela tá com o coração no lugar, ela voltou, claro, ganhando os títulos, ela teve o tratamento à la Charlotte Flair, mas ela tá com o coração no lugar, ela quer ajudar aí uma estrela em ascensão, uma estrela a melhorar, uma estrela a evoluir dentro da empresa, e tá com o coração no lugar. Nessa parte eu não critico ela. E bom, a luta foi ok pelo que ela foi, não teve nada de especial na luta. Tivemos aí a Becky Lynch, o público gostou, Lara Valkyria e Becky Lynch venceram as campeãs de tag team femininas, Liv Morgan e Raquel Rodrigues, e elas são as novas campeãs de tag team, e não que seja grande coisa, mas foi um momento especial na WrestleMania e é isso que importa. Como eu falei anteriormente, não sei se foi nesse vídeo ou se foi no vídeo da noite 1, a WrestleMania é isso, é feita de momentos, e esse foi um momento especial. Agora, meus amigos, minha rapaziada, meus camaradas, meus consagrados, meus considerados, chegamos no Main Event da WrestleMania. Cody Rhodes vai defender o seu cinturão da WWE contra o desafiante John Cena. E bom, vamos lá. Vamos falar o que precisa ser dito para esse Main Event, que foi muito criticado, inclusive continua sendo criticado, porque vai ficar para sempre na história da WWE, na história da WrestleMania, como um dos piores main events que eu já vi. Tivemos a entrada do John Cena, e a entrada do Cena foi uma entrada muito água com açúcar, uma coisa muito simples. Telas desligadas, só com o nome dele inscrito, numa fonte muito simples, John Cena. Foi exatamente isso, e nessa parte eu entendo. Depois tivemos a entrada de Cody Rhodes, o campeão da WWE. Ele acabou aparecendo ali de uma forma bem interessante até, com rapazes que estavam andando de motocross, se eu não me engano era motocross, todos ali com a máscara, todos usando ali uma roupa escrito, acho que American Nightmare, acho que Cody Rhodes, eu não lembro agora. E o Cody Rhodes acabou aparecendo com uma máscara na pegada do Homem de Ferro, só que ela estava customizada e feita para ser a máscara do American Nightmare, do pesadelo americano. E eu gostei bastante. Ele teve um momento que ele olhou pro público e a máscara abriu, na pegada mesmo do Homem de Ferro, e foi muito bem utilizada. Não foi aquela cabeçona que ele usou da última vez, porra, muito feia, foi ridícula. Tava parecendo, sei lá, a borracha de um lápis. Tava esquisito, não tava legal. Essa foi muito, mas muito melhor do que a que a gente teve em anos anteriores. E eu falo pra vocês que eu tava animado. Tava muito animado pra esse Main Event. Eu tava vendido como se fosse o melhor Main Event aí da história do universo da humanidade. Tava animado com esse heel turn de John Cena. A construção não foi uma das melhores, mas eu tava animado. Em bastante tempo, assim, que eu não estava tão animado para uma WrestleMania. Inclusive, do ano passado, que tivemos aí o The Rock se envolvendo, do mesmo jeito que ele acabou se envolvendo nessa WrestleMania, eu tava animado. Mas, enfim, acabou acontecendo da pior forma possível. A luta, ela não foi boa. Eu já começo por aí, gente. A luta, ela não foi boa. Cody Rhodes até tentou fazer alguma coisa, John Cena se esforçou pra tentar fazer alguma coisa, mas, gente, o tempo tá passando, ele tá ficando velho. Teve alguns momentos até que eu pensei se o John Cena lembrava em dar um chute, se ele sabia como dar um chute, porque tava bem feio. Foi uma luta devagar, a luta foi devagar durante bastante tempo. Teve momentos que o John Cena ele fazia alguns moves que você falava assim, meu Deus do céu.
E não foi boa. Não tem como você falar pra mim que a luta foi boa, você tenha gostado dessa luta. Ela não foi boa, ela durou cerca de 20 minutos, 22 minutos. E, gente, não foi legal, não foi bom pros olhos. Aí quando ela começou a se aproximar do final, nós tivemos aquele spot, aquele famoso spot em que o árbitro é acertado, ele apaga, ah meu Deus, o árbitro é de vidro, em toda companhia assim, você não pode encostar no árbitro que ele morre, se encostou nele ele caiu e faleceu, enfim. Ele caiu e ficou ali durante bastante tempo. Tava devagar, John Cena tava no chão, Cody Rhodes tava no chão, e foi então que toca a música de Travis Scott. É a música da WrestleMania, enfim, a música do Travis Scott. E ele entra, aquele jeitão dele, aquele óculos escuros, aquele cinturão, aquela réplica de um novo cinturão do título hardcore. Aí eu falei, opa, agora é o momento do The Rock aparecer. Geralmente é isso que a gente, né, vê, isso que a gente costuma ver. Pelo menos no Elimination Chamber foi assim, Travis Scott aparecendo primeiro e The Rock aparecendo depois. Mas aí foi demorando, e foi demorando mais um pouco. O Travis Scott estava levando milênios para poder chegar perto do ringue, e tava indo. Aí ele chegou perto do ringue. John Cena parabenizou ele, levantou a mão dele, enfim. Aí teve aquele momento que o Cody Rhodes, ele deu uma encarada no Travis Scott, ele desafiou. O Travis Scott estava do lado de fora do ringue, se eu não me engano, ele tinha acertado o Cena com acho que um Crossroads ou com algum outro golpe, eu não tô lembrando agora. Ele chamou o Travis Scott pra porrada. Travis Scott subiu no ringue, olhou, deu uma encarada no Cody Rhodes. Aí teve um momento que o Travis Scott tentou acertar o Cody Rhodes com um soco, só que o Cody Rhodes, ele agarrou a mão do Travis Scott, conseguiu parar o Travis Scott e acertou o Travis Scott com Crossroads. Nesse momento o árbitro ainda estava no chão, muita coisa estava acontecendo, não ia ter desqualificação, claro, o árbitro estava ali, não tinha como dar desqualificação. E foi nesse momento que eu fiquei me questionando, eu falei, opa, cadê o The Rock? Acho que esse é o momento certo pro The Rock aparecer, cadê o The Rock? E foi então que o John Cena levantou, pegou no cinturão da WWE e estava prestes a acertar o Cody Rhodes com o cinturão na cabeça. O que aconteceu? O Cody Rhodes viu, acabou pegando o cinturão da mão do John Cena e os dois ficaram brigando de uma forma esquisita. Parecia dois bêbados brigando por um copo de cerveja ou duas crianças brigando por causa de um brinquedo. Não foi legal, foi estranho, foi esquisito. E é então que Cody Rhodes consegue roubar de John Cena o título da WWE. Aí ele para, olha pra cara do John Cena e meio que dá uma travada. Sabe, aquela travada, eu não vou acertar. Não vou acertar o meu herói, o herói da minha infância, o cara que eu cresci assistindo, não vou acertar. Ele parou. Então o que o John Cena resolveu fazer? O John Cena resolveu aplicar um golpe baixo no Cody Rhodes. Deu um chute nas bolas do Cody Rhodes e fez com que o Cody Rhodes ficasse ali, completamente indefeso. John Cena então pegou no cinturão e acertou a cabeça do Cody Rhodes com o cinturão. Nesse momento eu fiquei me perguntando, opa, cadê o The Rock? 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 E o The Rock não aparecia. Foi então que o John Cena abaixou e fez a contagem de 3. O juiz foi lá. 1, 2, 3. John Cena, o novo campeão da WWE, pela 17ª vez. E bom, nesse momento eu fiquei me perguntando do fundo do meu coração qual era o ponto da gente parar para poder assistir essa droga. Se o The Rock é aquele cara que ele se envolveu nessa storyline desde o início, ele quis se envolver, por que ele não foi homem suficiente para bater no peito, do mesmo jeito que ele fez isso em outras storylines, e aparecer no maior evento do ano, em uma das maiores histórias da luta livre, pelo menos é o que eu acho que deveria ser, uma das maiores histórias, uma das maiores lutas da história da luta livre, e a gente acabou ficando com isso. Não tivemos The Rock, que é uma parte importantíssima para essa storyline. O cara não teve o trabalho, o cara não se deu o trabalho de aparecer no main event da WrestleMania. E vocês vão concordar comigo no que eu vou falar aqui, que sabe o que parece? Parece que é aquele seu amigo que sempre chama você
pra uma festa, ele tá a semana toda te chamando pra festa. Tá a segunda te chamando pra festa, a terça te chamando pra festa, tá a quarta te chamando pra festa, a quinta te chamando pra festa. Quando chega no fim de semana, tu se animou pra ir pra festa, todo mundo vai, aparece, e ele simplesmente não aparece. Ah, não quis aparecer. Peraí, você botou pilha a semana toda e não apareceu? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com The Rock. Ele foi um cara que ele se envolveu nessa storyline que ele não precisava ter se envolvido do início, não precisava. Essa heel turn de John Cena não precisava do The Rock, não precisava. As coisas que o John Cena falou não precisava ter o The Rock envolvido. Tu vê que nenhuma menção ao The Rock foi feita. O The Rock não precisava estar nessa storyline. Então eu pergunto pra vocês, qual é o ponto do The Rock se envolver e não aparecer no main event da WrestleMania, já que ele era um ponto importantíssimo para aparecer nessa storyline, já que ele resolveu se meter da primeira vez. Eu quero que vocês tentem entender o que eu tô falando aqui, porque tem que fazer sentido. Não adianta a gente pegar, assistir um show de luta livre e nada do que acontece faz sentido. A WWE de vez em quando parece que faz com que os fãs se sintam mais idiotas do que eles são. A IW faz isso direto. A WWE tá fazendo isso direto também. Parece que o The Rock, ano passado, que ele meio que, entre aspas, salvou a WrestleMania, o que eu discordo completamente, ele acha que ele pode deixar tudo ali na mãozinha dele e ficar apertando o botãozinho. Não, pode continuar. Não, para, agora essa storyline vai parar. Não, agora vai. Não, agora vai parar. Não, agora vai continuar. Agora vai parar. Eu acho que não tem como, não tem a possibilidade, não tem motivo de você deixar uma storyline, essa storyline que era pra ser uma das mais importantes da empresa, ficar na mão de uma pessoa. The Rock, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, e isso é muito, mas muito errado. Quando ele resolve aparecer, ele começa a falar coisas sem sentido. Uma hora ele tá atacando Cody Rhodes do lado de fora da arena, deixando o cara sangrando, falando uma porrada de merda pro cara. Da outra vez que ele aparece, ele fala que o Cody Rhodes é isso, Cody Rhodes é maravilhoso, que ele tá carregando a empresa nas costas e finge como se nada tivesse acontecido. Aí depois você volta, você se alia ao John Cena, você volta como heel, você se alia ao John Cena e você acaba com a raça do Cody Rhodes novamente. Pra mim não faz sentido, não faz sentido, não adianta, não importa o que você fale pra mim, não faz sentido, não faz sentido. Eu acho que já chegou um ponto da gente falar o seguinte, ou o The Rock, ele vai estar aqui, ele não precisa estar o tempo todo, mas ou ele tá aqui, ele mata no peito, ele bate no peito e fala, olha, o pai tá aqui, pode deixar que o pai resolve. Se ele não faz isso, se ele não tem a capacidade de estar aqui no maior evento do ano, na maior storyline em décadas, no maior heel turn da história da luta livre, que foi o heel turn do John Cena, qual é o motivo? Qual é o motivo de você se envolver se você não consegue estar aqui nos momentos mais importantes? Então é uma coisa que eu falo, principalmente pro Dwayne Johnson, The Rock. Por que ele não pega esse dinheiro da Moana 2, já que ele tá tão ocupado com essas gravações, tão ocupado com Moana 2, por que ele não faz o seguinte, por que ele não pega esse dinheiro, ele dá aquela lustrada, ele vira de costas e enfia no rabo dele bem fundo? Porque é exatamente o que ele fala pros outros, então eu acho que é exatamente o que os fãs devem falar pra ele. Por que ele não enfia isso no rabo dele? Eu falo pra vocês que eu vou mandar real, que eu vou falar real pra vocês desde o início. Eu falo, mas infelizmente também tem pessoas que não entendem, acham que eu tô de hate, acham que eu tô isso, que eu tô aquilo, mas enfim. O The Rock não merecia fazer parte dessa storyline. Bacana, tava ali no Elimination Chamber, ok, continuasse a porra da história, levasse isso até a WrestleMania. Não quer aparecer mais dali pra frente? Ótimo, bacana. Mas você tinha que aparecer na WrestleMania. Aí você acaba tendo o quê? Travis Scott. Olha que merda. Você para pra pensar. O John Cena vendeu a alma dele pro The Rock. E no final você teve Travis Scott ajudando ele no main event da WrestleMania. Meu Deus do céu, que troca merda. O cara me aparece no main event da WrestleMania, o Travis Scott. Um cara que tem menos corpo
que o meu irmão de 13 anos de idade tenta encarar o Cody Rhodes e desaparece de uma forma ainda mais ridícula desse main event. E antes que alguém venha falar que, Gui, mas você ficou chateado porque o John Cena venceu. Não, gente, eu não tô chateado porque o John Cena venceu. O John Cena era a opção correta, era a opção certa para vencer esse main event. Não tinha outra escolha. O John Cena era a escolha certa para poder vencer esse main event e tocar para frente essa heel turn dele e o último ano de carreira desse cara. Mas infelizmente a galera ficou na mão do The Rock, todo mundo achou que ele iria aparecer na WrestleMania e a gente acabou tendo o Travis Scott. E a única coisa que a gente queria era ter essa troca. Era trocar o Travis Scott pelo The Rock e aparecer no main event para poder concretizar e ajudar o John Cena a vencer a WrestleMania. E infelizmente a gente acabou tendo Travis Scott no lugar do The Rock. Não fez nenhum sentido, foi ruim, não foi bom, a luta foi ruim. E se o The Rock tivesse aparecido nesse main event, com certeza a galera ia esquecer que essa luta foi ruim, vida que segue, o John Cena conquistou o 17º cinturão mundial, mas a WWE teve uma ideia terrível em fazer esse main event pra gente. Então, gente, o problema não foi o resultado. O John Cena era a escolha certa para poder vencer essa luta. O problema foi o jeito que foi entregue dessa forma pra gente. Se o The Rock não tem culhão para poder estar nessa storyline, se ele não tem culhão, se ele não tem tempo, não adianta nada você querer abraçar o mundo com as duas mãos e você não conseguir fazer o que você tem que fazer. E no final a gente acabou ficando com esse main event terrível. Com certeza alguém nos escritórios lá da equipe criativa da WWE falaram assim, bom, como é que a gente consegue fazer um main event tão ruim quanto o main event da WrestleMania 9 e da WrestleMania 27? Com certeza alguém deve ter falado assim, segura meu copo, e deu essa ideia, e com certeza o pessoal deve ter achado maravilhoso, e a gente teve essa merda de main events que não foi boa. Se você gostou, cara, é um problema seu, enfim. Foi horrível, não foi bom, vai ficar pra sempre nos livros de história da luta livre, e algo que era pra ser memorável acabou sendo cagado porque a gente ficou na mão do The Rock e a equipe criativa meio que ficou dependente do cara e não tem como ser assim o tempo todo, não dá pra ser assim o tempo todo. Ou você segue, você bate no peito, você aparece nos shows e nos pay-per-views, ou você simplesmente não aparece e não se envolve em nenhuma storyline. Então é isso, galera, foi essa a nossa análise da WrestleMania 41 na noite 2. Se você quiser ir acompanhar a minha análise da noite 1, você pode procurar ali no nosso canal, que vai estar logo em seguida aí depois desse aqui, beleza? Dá uma conferida que você também vai gostar da minha análise e você comenta o que você achou tanto nesse vídeo quanto a minha análise da noite 1. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!